Irei com você, querida. Faremos preces antes de irmos, pedindo aos espíritos amigos para nos ajudar. Fiquei deveras preocupado com o garoto quando Isaura, espírito protetor dele, manifestou-se na reunião do nosso grupo mediúnico através de um dos médiuns de psicofonia, pedindo que fizéssemos preces por ele, pois estava muito necessitado delas. Gosto muito daquele menino. Se o espírito Isaura pediu preces por ele é porque o garoto, que sabemos ser um espírito um pouco evoluído reencarnado na Terra, está mesmo com problemas. Para mim, Tarcísio não é um espírito um pouco evoluído, Kleber. Ele é evoluído mesmo. Sendo evoluído, algumas vezes me pego a pensar o que não o aguarda pela frente. Pois quando esses espíritos reencarnam na Terra são os que mais sofrem, e ensinam aos demais que o sofrimento é uma grande lição de vida. Nesses 6 anos de convivências ao lado dele, só aprendi coisas boas. Tudo que dele já escutei foi para mim motivo de reflexão. É para nós uma bênção tê-lo como vizinho e por ele sermos tratados com carinho. Considero-o como um filho. No mínimo devem estar falando de Tarcísio, disse Renata, que entrava na cozinha. Já lhes disse para não o tratarem assim, ele não é filho de vocês. Eu sou filha de vocês. Se Tarcísio vier a ser nosso parente, será como genro e não como filho. O que falavam dele? Hoje tentaremos mais uma vez falar com ele, respondeu a mãe. Para que vão tentar? Dona Marta na certa não deixará. Ela só permite que eu converse com Tarcísio. E por que só você? Quis saber o pai. Não sei, papai, não sei mesmo. E pouco me interessa saber. Estou muito contente que Dona Marta me deixe ficar um pouquinho ao lado de Tarcísio. Os minutos passados ao lado dele são os melhores de minha vida. Mesmo que ele quase não fale comigo, e que demonstre estar sempre triste, esses minutos são os mais lindos da minha vida. Sou apaixonada por ele e quero que ele se apaixone por mim. Minha filha, pare de querer que ele se apaixone por você. Tarcísio já lhe disse que só vê como uma irmã, comentou a mãe. Mas eu não o vejo como irmão, e sim como homem. Quero-o para mim. Quero namorá-lo e vou conseguir. Renata, minha filha, já conversamos sobre isso, falou o pai. Tarcísio, como bem lembrou sua mãe, só lhe tem afeto de irmão. Aceite isso. Nunca. Jamais aceitarei. Tarcísio um dia se apaixonará por mim, gritou a garota. Parem de me repetir que ele só gosta de mim como irmã. Já basta ele me dizer isso. Levantou-se da mesa. Não quero mais saber de tomar café. Tiraram meu apetite. Deixou os pais na cozinha e foi para o quarto. Após tomar café, Marta permaneceu na cozinha, aguardando os filhos descerem para tomarem o café da manhã. Iria dizer a Tarcísio que ele não viajaria naquele dia para a Suíça, e que sua viagem só aconteceria dentro de 2 meses. Olhando para o relógio, começou a estranhar que os dois ainda estivessem dormindo até aquela hora. Esperaria mais 10 minutos, e se eles não aparecessem iria ao quarto acordá-los. Enquanto aguardava, deixou-se levar por seus sonhos. Era uma mulher de muitos recursos financeiros. Ganhava muito bem nas universidades em que lecionava, e herdara uma boa soma em dinheiro do falecido marido. Mas Tarcísio era seu verdadeiro tesouro. Tinha nascido com uma beleza física insuperável, e haveria de conquistar o mundo todo. E o mundo estaria aos pés dela também, afinal era sua mãe. Os pensamentos de Marta foram interrompidos quando ela viu Matilde entrar apressada na cozinha e mexer em algumas gavetas. O que está procurando? Perguntou. Um remédio para a febre, mãe. Você está com febre, Matilde. É Tarcísio, disse a filha. Ao acordar, fui até o quarto dele chamá-lo para tomar café. Ele ainda estava deitado. Puxei a coberta dele para lhe dar um susto, só que o vi tremendo e escutei uns gemidos fraquinhos.
Chamei-o e ele não me respondeu, continuou a tremer e a gemer. Toquei a testa dele e percebi que estava com muita febre. Vim em busca de algum remédio para a febre, pois sei que Rosa sempre guarda alguns comprimidos dentro de uma dessas gavetas, mas não estou encontrando. Marta mandou Rosa procurar o remédio e, apressada, foi ao quarto do filho. Ao entrar, aproximou-se do garoto e escutou gemidos bem fraquinhos. Tocou a fronte dele. Tarcísio estava ardendo em febre. Rosa não encontrou nenhum remédio de febre. Marta abriu a bolsa, entregou o dinheiro à mulher e mandou que ela corresse até uma farmácia e comprasse o melhor remédio para a febre. A campainha foi acionada. Eram Clara e Kleber. Rosa, que já descia a escada apressada, ao chegar ao portão e encontrar o casal, disse-lhes que a patroa não os poderia atender naquele momento, pois Tarcísio estava doente. O que tem ele? Indagou Clara. Uma forte gripe, senhora. Rosa, não será necessário ir à farmácia. Tem um excelente remédio contra a febre em casa. Pediu a Kleber que apanhasse sua maleta de primeiros socorros, e entrou com Rosa na casa. Foi direto ao quarto de Tarcísio. Ao ver Rosa entrando, Marta perguntou-lhes aos gritos por que ainda não fora à farmácia. Clara explicou o motivo, e Matilde, sabendo que Clara era enfermeira, pediu que ela ajudasse o irmão. A mulher aproximou-se de Tarcísio, tocou na testa dele e constatou que o garoto estava muito febril. Marta, a febre dele está bem forte. Logo que Kleber chegar lhe darei gotas de um excelente analgésico e antitérmico. Ele não deve demorar. Rosa, traga-me um copo com água, por favor, pediu, dirigindo-se à mulher. Renata, vendo seu pai entrar apressado e pegar a maleta de primeiros socorros da mãe, indagou o que estava acontecendo. Ao saber que Tarcísio passava mal, acompanhou o pai até a casa do garoto. Kleber entregou a maleta para a esposa, e Clara rapidamente preparou o remédio e administrou ao garoto. Perguntou a Marta se poderia ficar no quarto aguardando o efeito do remédio. A mãe de Tarcísio disse que sim. Matilde e Rosa trouxeram 3 cadeiras, e os vizinhos se sentaram nela. Cerca de 10 minutos depois, Clara tocou a fronte de Tarcísio. Olhou para a mãe do garoto e disse: Estranho. A febre parece ter aumentado em vez de dar sinais de que iria ceder. Tarcísio está muito quente mesmo. Marta tocou a fronte do filho e olhou para Clara, preocupada. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Pode ser que o remédio leve mais tempo para agir, falou Clara, e voltou a sentar na cadeira. Passados 5 minutos, viram Tarcísio começar a tremer e a chamar o nome de Rebeca repetidas vezes. A febre está tão alta que já faz o garoto delirar, concluiu Clara, tocando-lhe a fronte novamente. Mal acabou de falar quando Tarcísio, em delírio, começou desesperadamente a chamar por Rebeca. Não me deixem morrer antes de vê-la. Tarcísio. Sou Clara, lembra-se de mim? Rebeca. Vou morrer. Quero vê-la antes de morrer. Se ele morrer, mãe, a culpa é toda sua, falou Matilde, desesperada ao ver o irmão naquele estado. Lembre-se disso. Marta abraçou-se ao filho e começou a chorar. Clara pediu que Marta e Matilde se acalmassem. Explicou a situação. Ele está delirando em virtude da febre. Aplicarei uma injeção nele contendo um forte calmante. Começou a preparar a injeção, comentando que logo que o calmante fizesse efeito e Tarcísio dormisse, deveriam deixá-lo assim até acordar. Quando ele acordasse, se a febre não tivesse cedido um pouco, ele teria de ser levado a um hospital, a fim de ser medicado. Após ser medicado, Rebeca deveria ser chamada para ver Tarcísio. Clara aproximou-se de Tarcísio e pediu ao marido para segurar o braço do garoto enquanto aplicava a injeção. Quando sentiu a picada da agulha, o garoto parou de agitar-se, e antes de adormecer, pediu mais uma vez para ver Rebeca.
Marta disse a Clara que não iria esperar mais. Pediu a Matilde que telefonasse para a casa de Rebeca e pedisse à garota que viesse urgentemente ver seu filho. Diga a ela que meu menino está muito doente. Farei melhor, mamãe. Irei buscar Rebeca e a trarei comigo. Mas Matilde teve uma surpresa ao chegar ao portão. Teófilo e Tiago acabavam de chegar, e já iam tocar a campainha. Olá, saudou-os a garota, abrindo rapidamente o portão. Vou à residência de vocês buscar Rebeca. Tarcísio está muito doente, e em delírio pede para vê-la. Rebeca, que de dentro do carro escutara Matilde, saiu apressada do veículo e perguntou a Matilde se ela tinha mesmo dito que seu amado achava-se doente. Ao vê-la, abraçou-a e pediu que ela, o pai e o irmão entrassem. Logo que entrou no quarto de Tarcísio, Rebeca sentou-se na cabeceira da cama, e tocou a mão direita de Tarcísio. Ao senti-lo um pouco quente, tocou a fronte do garoto, e constatou que ele tinha febre. Levou as mãos até o peito e juntou-as em atitude de prece, fechou os olhos e começou a rezar. A atitude da garota revelou aos que estavam no quarto que ela verdadeiramente amava Tarcísio. Clara aguardou que ela concluísse a prece. Assim que Rebeca abriu os olhos demonstrando já ter terminado, falou para a garota que Tarcísio iria dormir por 2 horas. Rebeca pediu a Marta que a deixasse ficar ao pé da cama, velando por ele. Renata pediu o mesmo. Será melhor que Rebeca fique, resolveu Matilde. Marta concordou com a filha. Clara olhou o relógio. Faltam 15 minutos para o horário em que Tarcísio costuma fazer o culto do seu evangelho no lar. Vamos todos descer e fazer o evangelho. Você também pode vir conosco, Rebeca. Após o evangelho, poderá subir e ficar cuidando de Tarcísio. Ele não vai despertar antes de 2 horas. Vamos todos rezar por ele, chamou Matilde. Todos desceram até a sala de estar. Enquanto Clara e Matilde preparavam a mesa, Rebeca cumprimentou Marta, que abraçou a garota sem nada dizer. Clara pediu que todos se sentassem. Kleber fez uma prece e eles deram início ao evangelho no lar. Clara explicou a leitura do item do capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo que Tiago havia lido, e Teófilo ficou admirado ao escutá-la. O que ela explicou tinha relação com algumas coisas que ele gostaria de saber, mas a religião católica, que seguia, nunca lhe havia esclarecido. Clara, em rápidas palavras, o fez perceber que ele estava certo em relação à reencarnação. Agora, disse Clara, vamos direcionar nossa prece de encerramento a Tarcísio. Peço que todos estendam os braços e imaginem-se direcionando energias benéficas para Tarcísio. Os presentes seguiram suas instruções e rezaram. Concluída a prece, retornaram ao quarto de Tarcísio, e Clara informou que a febre começava a ceder. Rebeca pediu novamente para ficar tomando conta dele, e Marta autorizou. Rebeca sentou-se na cabeceira da cama e delicadamente beijou os cabelos de Tarcísio. Mas Renata olhou para Marta com raiva. Chamou os pais para irem embora, dizendo à mãe que ela já tinha ajudado Tarcísio o suficiente. Clara percebeu que a filha tinha inveja de Rebeca, porque a garota estava sentada perto de Tarcísio. Disse a Marta que retornaria depois para verificar o estado do jovem. A mãe de Tarcísio convidou o Teófilo e Tiago a se sentarem na sala de estar. Lá, Teófilo disse que gostaria de ter uma conversa bem séria com Marta. Tiago levantou-se e se dirigiu ao quarto de Tarcísio. Durante 40 minutos Marta ficou escutando o pai de Rebeca. Acabou compreendendo que Rebeca passava pelo mesmo sofrimento vivido pelo filho. Os dois ainda conversaram por mais algum tempo, e Marta foi obrigada a concordar com Teófilo. Seus filhos não poderiam mais ficar separados um do outro. Disse a Teófilo que permitiria o namoro entre o seu filho e Rebeca. Os dois subiram ao quarto de Tarcísio e encontram os filhos de olhos fechados, rezando por Tarcísio.
sem que os garotos percebessem, também fecharam os olhos e começaram a rezar. Isaura e Felipe aproveitaram as energias benéficas que se originaram no quarto devido à prece deles, e direcionaram essas energias a Tarcísio. Os dois ficaram perto de Rebeca e continuaram observando, como vinham fazendo desde o momento em que Matilde entrara no quarto e encontrara o irmão febril. Matilde abriu os olhos, e quando viu a mãe e Teófilo rezarem, tocou neles e apontou com o dedo em direção de Rebeca, que rezava enquanto lágrimas desciam por sua face. Teófilo tocou no ombro da filha, chamando-a baixinho, convidando-a para descer até a sala de estar. Pediu a Tiago e Matilde que dissessem também. Marta também desceu, e Teófilo disse à filha que a mãe de Tarcísio não iria mais mandá-lo para um colégio interno. Ela permitira o namoro dos dois. Rebeca aproximou-se de Marta e a abraçou com emoção. Matilde também abraçou a mãe. Até que enfim, mamãe Rosa entrou, informando que o almoço estava pronto. Matilde convidou Teófilo e os filhos para almoçarem com elas. Rebeca disse não estar com fome. Pai e filho aceitaram o convite. Rebeca subiu ao quarto e sentou-se novamente na cabeceira da cama de Tarcísio. Havia ficado muito tempo distante dele, e agora que estava ao seu lado, e que ele precisava dela, permaneceria com ele o tempo que a mãe de Tarcísio lhe permitisse. Enquanto almoçavam, Matilde conversava com Tiago. Marta e Teófilo acompanhavam o diálogo dos filhos. A campainha tocou, e Rosa permitiu que Clara e Renata entrassem. Informou a patroa da chegada das duas. Como já tinham terminado de almoçar, todos se levantaram da mesa e subiram com Clara até o quarto de Tarcísio. Ao entrarem no quarto, Clara tocou à fronte do garoto e disse que a febre praticamente o abandonara. Tarcísio abriu os olhos, e quando enxergou Rebeca, ainda meio sonolento, perguntou. Rebeca, estou sonhando com você? Não, meu querido. Não está sonhando. Eu estou em seu quarto, sentada na cabeceira de sua cama. Em meu quarto, abismou-se o garoto. E mamãe permitiu? Permiti, respondeu Marta. Como também permiti que você e ela namorem. Os olhos de Tarcísio se encheram de lágrimas. Olhou para Rebeca com carinho e disse que a amava muito. Clara rapidamente preparou outra dose do remédio contra a febre, e pediu que lhe a tomasse. Tarcísio obedeceu. Sorriu para Rebeca e movimentou os braços como se fosse abraçá-la, mas não conseguiu. Despencou na cama. Mas antes de voltar a dormir, todos o escutaram dizer. Rebeca, eu te amo muito. Também te amo demais, Tarcísio. Clara disse que ele ainda iria dormir um pouco, e que quando despertasse provavelmente a febre teria deixado, e não haveria necessidade de levá-lo ao médico. Teófilo chamou a filha para retornarem à casa deles. Marta lhe disse que poderia ir tranquila. Assim que Tarcísio despertasse, tomasse banho e se alimentasse, conversaria com o filho e o levaria à noite na casa dela, pois tinha certeza de que Tarcísio iria querer o falar com Teófilo ainda naquele dia. Rebeca beijou os cabelos de Tarcísio. Matilde fechou a janela do quarto do irmão, e todos o deixaram sozinho no quarto. Renata, que nada tinha falado e apenas observava Rebeca com o canto dos olhos, sentiu um ódio mortal dela quando escutou Tarcísio dizer que a amava, e Marta prometer que o levaria até a casa dela. Quando Tarcísio despertou, avistou mãe e irmã em seu quarto. Marta tocou à fronte dele, e ao verificar que a febre o deixara, pediu ao filho que tomasse banho e depois descesse para comer algo. Tarcísio perguntou a Matilde se tinha sonhado com Rebeca. Que sonho, que nada. Ela esteve em seu quarto. E mamãe tem uma novidade para você. Mas só saberá o que é depois de tomar banho e se alimentar bem. Tarcísio banhou-se, e desceu para comer. Marta e Matilde olhavam enquanto ele comia com alegria. Já terminei, mãe, avisou após comer uma fatia de melão e limpar a boca no guardanapo.
já pode contar a novidade. Marta o chamou para ir à sala de estar, e lá contou ao filho a conversa que tivera com o pai de Rebeca. Após ouvi-la, o jovem lançou-se nos braços dela. Ah, que felicidade! Como eu te amo, mãe! Você é a melhor mãe do mundo. Depois de tudo que Tarcísio passara, Marta achou melhor não dizer naquele momento que só concordaria com o namoro dos dois com uma condição. Deixaria para dizer qual seria essa condição quando eles já estivessem namorando. Mamãe, pode me levar até a casa de Rebeca agora? Agora não posso, filho. Estou esperando um telefonema importante. Você pode telefonar a Rebeca e dizer que irá vê-la depois do nosso jantar. Podemos jantar mais cedo hoje? Não, caso contrário chegaremos à casa de Rebeca quando ela estiver jantando com a família. Diga a ela por telefone que estará lá por volta das 9. Tarcísio correu ao telefone e ligou para a casa de sua amada. Tiago atendeu a ligação, e sem demoras chamou a irmã. Os dois conversaram por poucos minutos, muito emocionados. Após falar com ela, Tarcísio subiu a escada cantarolando, observado por Marta e Matilde. Em seu quarto, o rapaz fez uma prece e pediu a Deus para abençoá-lo e ajudá-lo a conseguir o que queria quando fosse pela segunda vez visitar Rebeca e conversar com o pai dela. Pediria a Rebeca que ficasse noiva dele, e já tinha em mente o que diria para convencer sua mãe e os pais de Rebeca a permitirem que os dois ficassem noivos. Ele disse noivo, Isaura? Perguntou Felipe, que junto com Isaura escutava a prece do garoto. Será que eu ouvi dizer na prece que quer ficar noivo de Rebeca com apenas 14 anos? Foi o que você ouviu, Felipe, respondeu Isaura. Eles são muito jovens. Marta e os pais de Rebeca nunca irão concordar. Vamos continuar acompanhando os dois, e então descobriremos se os pais deles irão ou não concordar. Vamos até a casa de Rebeca, e lá fiquemos aguardando Tarcísio, a mãe e Matilde chegarem, falou Isaura. Atravessando a parede do quarto de Tarcísio, voltaram para a casa de Rebeca. Após a sua prece, Tarcísio apanhou uma agenda onde anotava endereços e números de telefones dos amigos. Procurou o número do telefone da fazenda do senador Cardoso, no Mato Grosso. Foi até a sala de estar e telefonou para o político. Conversou por cerca de meia hora com ele. Ao retornar ao seu quarto e guardar sua agenda, estava muito confiante de que sairia da casa de Rebeca com a data do noivado marcada. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 14. Reencontro. Quando Tarcísio desceu do carro de sua mãe, Rebeca, que o esperava na garagem de sua casa, atirou-se em seus braços e o abraçou com paixão e emoção. Tarcísio a beijou na fronte. Tarcísio, senti tanto a sua falta, falou Rebeca. Eu também senti sua falta, Rebeca. Você é muito especial em minha vida. Rebeca cumprimentou a mãe e a irmã de seu amado, e os convidou a entrarem. Levou-os até a sala de estar, onde o restante da família os aguardava. Lucrécia pediu as visitas para se sentarem, e perguntou se queriam beber alguma coisa. Matilde pediu um copo com água. A mãe de Rebeca tocou a campainha, e Elvira apareceu. Ao enxergar Tarcísio sentado perto de Rebeca, exclamou: Que garoto lindo! Será que estou dormindo e sonhando? E olhando para um príncipe encantado? Com exceção de Lucrécia, todos sorriram do comentário inesperado da arrumadeira. Elvira, você sabe que não está sonhando coisa nenhuma. Deixe de ler tantos contos de fadas. Volte à sua realidade e traga um copo com água para a irmã do príncipe encantado, que não está em seus sonhos sim presente em minha sala de estar, falou a patroa. Agora mesmo, dona Lucrécia. O príncipe não vai querer um copo com água também? Ele caminhou até a arrumadeira e pediu a ela que não o chamasse de príncipe, e sim de Tarcísio.
Aceitou o copo com água que ela ofereceu, sorrindo com meiguice. Elvira retirou-se toda sorridente. Tarcísio retornou para perto de Rebeca, segurou a mão dela, e os dois se olharam apaixonadamente. Amanda, analisando, notou que o garoto estava muito lindo mesmo. Estava bem vestido, e os seus olhos azuis revelavam o quanto ele era apaixonado pela prima. Tarcísio disse que gostaria de conversar com sua amada em particular. Rebeca pediu ao pai permissão para que conversassem no escritório, e a receberam. Após a conversa, os dois se dirigiram à sala de estar e se sentaram bem próximos. Isaura e Felipe, que tinham estado com os dois no escritório, ficaram cada um ao lado de seu protegido. Tarcísio levantou-se e pediu 1 minuto de atenção. Todos olharam. Dirigindo-se especificamente ao pai de Rebeca, começou a falar. Senhor Teófilo, determinadas enfermidades chegam até nós para que algumas pessoas, vendo-nos doentes, compreendam coisas que antes não compreendiam. Mamãe, após me ver doente, entendeu que o melhor para mim é estar ao lado de Rebeca. O Senhor também compreendeu ao perceber sua filha triste e infeliz. Quando esbarrei em Rebeca no colégio, minha vida começou a mudar, descobri que determinada pessoa, ao surgir de repente em nossas vidas, muda completamente a nossa forma de viver e pensar. A mudança que ela provoca é tão radical que tudo que ansiamos é estar junto a essa pessoa, pois ela fez nascer em nosso coração um sentimento que até então não existia, e que passa a tomar conta de todo o nosso ser. Somos tomados por emoções que nos deixam de bem com a vida, e que nos garantem que nossa felicidade é a pessoa que de repente surgiu em nosso caminho. Aproximando-se de Rebeca, segurou-lhe uma das mãos. Sua filha é para mim essa pessoa que de repente apareceu e me mostrou que certos sentimentos não se explicam, apenas podem ser vivenciados. Rebeca me fez entender que o sentimento que há muitas vidas passadas ela fez nascer em meu coração brotou novamente, e com imensa intensidade, e ao brotar, revelou mais uma vez que ela é o grande amor de minha vida. Todos o escutaram impressionados. Os dois se aproximaram de Marta. Rebeca contemplou e começou a falar. Dona Marta, Tarcísio é o dono de meu coração, a única pessoa capaz de me proporcionar amor e felicidade de modo tão generoso. Minha vida encontra-se entrelaçada na vida do seu filho desde o dia em que nos esbarramos. Abraçou carinhosamente o filho de Marta. Marta percebeu que a paixão da garota, assim como a do filho, tinha se transformado em amor. Sentiu um aperto no coração. Continuaria escutando, sentia que os dois tinham algo mais importante a falar. Os dois adolescentes encararam Teófilo. Senhor Teófilo, gostaria que autorizasse que eu e sua filha namorássemos. E em 1 mês ficássemos noivos, disse Tarcísio. Antes de Teófilo dizer alguma coisa, os dois olharam para Marta. Dona Marta, gostaria que me permitisse namorar seu filho e tornar-me noiva dele em 1 mês, falou Rebeca. Namoro e noivado, exclamou Marta atônita. Noivado em pouco tempo, exclamou Lucrécia. É o que queremos, e esperamos contar com a autorização de nossos pais para isso, mencionou Tarcísio. Essa é a maior loucura que já ouvi. 2 adolescentes de 14 anos quererem ficar noivos. Nunca. Eu jamais permitirei que isso aconteça, falou Lucrécia. Não permito que namorem, quanto mais que fiquem noivos. Muito menos eu, esbravejou Marta. Pensei que fosse pedir autorização para namorar Rebeca, não para ficar noivo dela. Noivado é um compromisso que os levará ao casamento. Você não se casará tão cedo. Posso permitir que namore Rebeca, mas nada de noivado daqui a 1 mês. Mamãe, não pensamos em casar daqui a alguns anos. Pensamos em casar poucos meses após o noivado. Loucos, gritou Lucrécia, levantando-se da cadeira. Loucos. Perderam o juízo. Casamento na idade de vocês é um absurdo.
Não perdemos o juízo, Dona Lucrécia, argumentou Tarcísio. Estamos em nosso perfeito juízo. Se estivessem, nunca teriam pensado numa loucura dessas. Pensa que casamento é brincadeira de criança. Como é que vão viver depois do casamento, se ambos dependem totalmente de seus pais? Questionou Lucrécia. A senhora não está vendo nenhuma criança em sua frente. Está vendo um homem. Pois antes de pedir sua filha em casamento, já pensei em como irei sustentá-la quando casados. Você já pensou? Em que, Tarcísio? Perguntou Marta. Em como sustentarei Rebeca quando for marido dela. Como isso é possível, filho? Você e Rebeca conversaram apenas durante alguns minutos no escritório do pai dela. Mamãe, já venho pensando nisso há muito tempo, desde quando eu e Rebeca namorávamos sem que a senhora e os pais dela soubessem. Posso falar sobre minha ideia? Não. Não pode. Lucrécia tem razão. Vocês dois perderam o juízo, disse Marta. Noivado e casamento, nem pensar. Jamais permitirei. Pensando bem, acho que não mais autorizarei que namore Rebeca. Melhor ficarem separados como estavam. Concordo com Marta, falou Lucrécia. Os dois ficarão separados para sempre. Mandarei Rebeca ao Rio Grande do Sul, ela irá morar com os meus pais. Tarcísio, você irá para o colégio interno no exterior, disse Marta. Os dois começaram a chorar. Amanda, que estava morrendo de inveja de Rebeca, começou a achar a ideia de Marta e Lucrécia excelente. Uma excelente oportunidade para ela ir ao colégio em que Tarcísio viveria como interno, falar da paixão dela e tentar conquistar o coração do deus grego. Os dois só podem mesmo ter enlouquecido, titia, opinou Amanda. Concordo com a ideia das duas. Enviem Rebeca para Porto Alegre e Tarcísio para o exterior que a loucura dos dois desaparecerá por completo. Amanda, ninguém pediu sua opinião. Fiquei em silêncio como eu e Matilde estamos. Em silêncio, torcendo por Rebeca e Tarcísio, falou Tiago. Amanda fuzilou com o olhar. Ele tem razão, Amanda. Permaneça em silêncio e só opine se alguém pedir sua opinião, disse Teófilo. Marta e Lucrécia, acalmem-se e voltem a se sentar. Olhou para Tarcísio. Explique-se, rapaz. Por que vocês querem ficar noivos e se casar tão rapidamente? Porque Rebeca me confidenciou que precisamos vivenciar urgentemente o sentimento que nos une. Pressentiu que algo pode acontecer ela a qualquer momento e nos separar para sempre. Ela disse isso várias vezes enquanto namorávamos, e quando estivemos distantes um do outro voltou a tocar no assunto através das cartas que me mandava por intermédio de Tiago. Quando mamãe me disse que eu iria para o colégio interno em Genebra sem ao menos vê-la e me despedir dela, eu me desesperei, pois imaginei que o pressentimento dela estava correto e que mamãe ia nos separar mesmo. Mas agora há pouco, no escritório, Rebeca me confidenciou que eu estava enganado, pois pressentiu que ela se separaria de mim, e não eu dela. É por isso que pedimos para ficar noivos e nos casar em poucos meses. Se nos restar pouco tempo juntos, então quero que de fato vivamos juntos. Por qual motivo disse que pressente ter pouco tempo para ficar ao lado de Tarcísio? Teófilo perguntou à filha. Papai, tudo o que sei é que esse pressentimento não me sai da cabeça, e me diz que devo ficar ao lado de Tarcísio o mais rápido que puder. É como se algo dentro de mim me alertasse que nós dois não teremos muito tempo para viver nosso amor. Gostaria que esse meu pressentimento nunca se confirmasse, porque o que mais quero em minha vida é me casar com Tarcísio, ser a mãe dos filhos dele e com ele viver durante muitos anos. Teófilo e Lucrécia se entreolharam preocupados. Ambos sabiam que todos os pressentimentos de Rebeca se confirmavam. Tarcísio, agora me explique como fará para sustentar Rebeca quando estiverem casados, pediu Teófilo. O garoto lhes disse que meses atrás ele e Rebeca tinham procurado o senador Cardoso.
Esse bom amigo prometeu conseguir-me um emprego de meio período numa agência bancária. E também me empregaria como seu secretário particular. Com esses 2 salários, conseguiríamos muito bem pagar o aluguel, as contas de água e luz e fazer uma boa feira no supermercado. Rebeca se disse preparada para deixar a vida luxuosa que leva, para juntos termos uma vida simples. Posso concluir o curso de datilografia dentro de poucos dias, e logo depois começar a trabalhar. Todos ouviram boquiabertos, imaginando como um garoto de apenas 14 anos tinha pensado em tudo aquilo. Tarcísio, você realmente pensa como um homem, mesmo que ainda seja tão novo. Mas esqueceu algo. Você e Rebeca estudam em colégios particulares. Como pagarão todas as despesas que mencionou e também o valor da mensalidade do colégio? Não me esqueci disso, senhor. Rebeca venceu a gincana do colégio, e com a vitória garantiu uma bolsa de estudos. Eu estudarei em um colégio público. Você pensou em tudo, sem dúvida. Diga-me. Acredita mesmo ser capaz de estudar e trabalhar em 2 empregos? Indagou Teófilo. Tenho plena certeza de que serei capaz. Você costuma ser sempre tão confiante? Perguntou Tiago, muito impressionado com o que ouvira do rapaz. Sim. Porque confio em Deus e em minhas capacidades. Sei que nem sempre acerto, mas então busco descobrir onde errei, isto é, tento aprender como eu erro. Assim aprendi na doutrina espírita. Marta olhou para o filho, encantada e satisfeita por tê-lo levado um dia a uma casa espírita, e o ter colocado em contato com o espiritismo. Tarcísio, falou Teófilo, vocês têm noção do que nos pedem? Os 2 são adolescentes. Podem estar apenas apaixonados. A paixão torna a vida de um casal bonita, mas quando desaparece os problemas sobrevêm, e a vida se mostra tal como ela é. A paixão costuma agir como o senhor comentou. Acontece que eu não estou apaixonado por Rebeca. Não estou mesmo, disse Tarcísio. Todos olharam para ele surpresos. A paixão, continuou o jovem, não é um bom sentimento, porque suscita o desejo de posse, faz com que nos sintamos donos da pessoa com quem estamos. Cria a ilusão de que somente os 2 apaixonados existem e que tudo podem fazer sem se importar se ao tudo fazer estão ou não ferindo outros que não permanecem tão apaixonados como eles. Ela leva um dos 2 a realizar coisas que o machucará no futuro e das quais se arrependerá mais tarde. É por isso que digo que não estou apaixonado. Estou amando. Amo Rebeca desde o momento em que nela esbarrei. Ela é o meu sol, o oásis do meu deserto, as flores de um jardim quase sem vida. É a minha outra metade. Uma grande admiração tomou conta das pessoas ali presentes. Rebeca e Tarcísio se abraçaram com emoção. Foi muito bonito o que você disse, garoto, falou Lucrécia, segurando a filha com força e separando-a do amado. Mas são apenas palavras. Mesmo que sinta esse amor por minha filha, não permitirei que ela se case tão cedo e leve uma vida de privação e miséria. Rebeca é uma Loritzen, e nenhuma Loritzen nasceu para se casar com um homem que não lhe proporcione uma vida luxuosa. Se você não pode dar à minha filha o mesmo conforto que ela tem nessa mansão, esqueça que um dia esbarrou nela. Eu jamais consentirei que minha filha case e passe necessidades. Nunca. Solte Rebeca, Lucrécia, mandou Teófilo. Agora sente novamente e tenha modos. E nos diga por que não irá permitir que sua filha fique noiva de Tarcísio. Lucrécia sentou-se e expôs sua opinião. É um absurdo 2 adolescentes falarem em casamento. Eles são menores de idade. Tarcísio não é responsável por ele, Rebeca também não. Os 2 só poderão ficar noivos e casarem se seus pais permitirem. Eu não permitirei isso, Marta deu a entender que também não. A não ser que você saiba de algo que nós 2 não sabemos. Algo que obrigue Rebeca a se casar rapidamente com Tarcísio.
Meu Deus, só pode ser isso. Levantou-se, aproximou-se da filha e tocou-lhe a barriga. Rebeca, você está grávida. Foi isso que aconteceu, minha filha. Olhou para Tarcísio, que se mantinha ao lado de Rebeca. Você engravidou minha filha. Responda, gritou Lucrécia. Tarcísio encarou Lucrécia de tal forma que ela teve medo do olhar dele, que era ao mesmo tempo penetrante e sereno, portador de muita compreensão. Se a senhora me conhecesse, jamais teria feito essa pergunta. Se conhecesse sua filha, acredito que nem mesmo teria pensado tal coisa, censurou Tarcísio. Como já lhe disse, não sou nenhuma criança, sou um homem. Um homem que ama e respeita a sua filha. Não iria pôr nosso amor a perder em troca de mero desejo carnal. Lucrécia se perguntou que garoto era aquele. Lindo, romântico, respeitador, educado e capaz de sacrificar sua adolescência e juventude em nome do amor que sentia por sua filha. Um garoto assim não era comum nos dias atuais. Todavia, ser macumbeiro era um defeito horrível, que superava suas qualidades. Embora estivesse encantada com ele, não poderia permitir que Rebeca ficasse noiva de um macumbeiro. Teófilo não teve mais dúvida. Tarcísio era o homem certo para sua filha. Iria permitir que eles namorassem e que ficassem noivos, se em um mês o jovem estivesse trabalhando. Olhando para Tarcísio, perguntou se ele podia prometer que dentro de 30 dias estaria trabalhando, e que tudo faria em prol da felicidade de Rebeca. O garoto prometeu. Poderia me acompanhar até o escritório. Teófilo pediu a Marta. Gostaria de ter uma conversa em particular com a senhora e com a minha esposa. Marta e Lucrécia se levantaram. Teófilo pediu para Tarcísio continuar na sala de estar, e dentro de alguns minutos o chamariam ao escritório. Dentro do escritório, Marta e Lucrécia se escandalizaram após ouvirem Teófilo revelar que se sentia propenso a aceitar o pedido dos filhos. Nunca permitirei tal coisa, afirmou Lucrécia. Não conte com meu consentimento numa loucura dessas, falou Marta. Teófilo começou a falar sobre os pressentimentos de Rebeca. A senhora tem de levar em conta, disse a Marta, que desde pequena minha filha tem pressentimentos. Foram vários. Quando os tinha, ela nos dizia. Somos testemunhas de que todos os pressentimentos dela se confirmaram. Assim sendo, estou inclinado a permitir que eles fiquem noivos antes que o pressentimento de Rebeca se realize. Marta comentou que um simples pressentimento não significava nada. Teófilo pediu a ela para pensar bem no que iria fazer, e advertiu-a de que se ela o fizesse talvez não prejudicasse apenas Rebeca, mas também o próprio filho. Compreendia que ela tinha sonhos para o filho, como ele também tinha para Rebeca, porém, Tarcísio e Rebeca tinham seus próprios sonhos. Não seria melhor deixá-los seguir seus próprios sonhos? Teófilo esperou a resposta à pergunta que fizera Marta, sem ao menos suspeitar que repetia quase tudo o que o espírito Isaura lhe sussurrava no ouvido. Acompanhei o sofrimento do meu filho quando o separei de Rebeca e quando proibi de fazer tudo aquilo que ele gostava de fazer. Foi um sofrimento imenso. Se o proibir novamente de namorar Rebeca, ficar noivo dela e com ela se casar no futuro, ele voltará a sofrer imensamente. Só quero a felicidade dele. Se ele insistir nessa loucura de noivado e casamento, morrerá para mim como filho. Se desistir da ideia de ficar noivo, e concordar em apenas namorá-la por alguns anos sem falar em noivado e casamento, e durante o namoro começar a fazer os cursos que eu quero que faça, terá meu apoio ao namoro de Liz e Rebeca e minha bênção ao casamento quando forem adultos. É isso que direi ao meu filho. Lucrécia disse concordar com Marta. Mesmo não gostando de Tarcísio, estava disposta a fazer um sacrifício para aceitar o namoro dos dois, no futuro, se Tarcísio conseguisse concluir um curso superior, tivesse um bom emprego e pudesse dar uma vida confortável a Rebeca, aprovaria a união deles,
desde que Tarcísio deixasse de ser macumbeiro e passasse a seguir a verdadeira religião que Cristo deixou na terra. Que passasse a ser católico. Marta levantou-se indignada por Lucrécia ter chamado seu filho de macumbeiro. Entenda de uma vez por todas que Tarcísio não é macumbeiro. E explicou a diferença entre macumbeiro e um seguidor da doutrina espírita. Após ouvi-la, Lucrécia soube que existiam muitas diferenças entre um macumbeiro e um espírita kardecista. E ficou admirada quando soube do motivo que levou Marta, uma católica praticante, a permitir que o filho passasse a seguir a doutrina codificada por Allan Kardec, enquanto ela e a filha continuavam sendo católicas. Mas Lucrécia ainda não se convencera. Mesmo não sendo macumbeiro, argumentou ela, ele lida com espíritos, e minha família, que é católica conservadora, não irá concordar com isso. Não devemos satisfações à sua família quanto a isso. Eu, que sou pai de Rebeca, não considero que a religião de cada um seja problema. Aprovarei o noivado dos dois porque não quero sentir-me culpado mais tarde, se o pressentimento de minha filha se confirmar, e sugiro que faça o mesmo, Lucrécia, se não quiser, no futuro, ser culpada por negar à filha um pouco de felicidade antes da concretização do terrível pressentimento dela. Lucrécia colocou os dedos nos ouvidos quando o esposo falou sobre culpa e pressentimento. Marta, ao notar a atitude da mulher, deu-se conta de que eles acreditavam piamente nos pressentimentos de Rebeca. Se acreditavam, então os pressentimentos de Rebeca deviam se confirmar mesmo. Bem, ela pensou, talvez seja melhor concordar com o casamento e deixar meu filho ser feliz durante pouco tempo ao lado de Rebeca. Marta levantou-se da cadeira e disse a Teófilo que consentiria que o seu filho ficasse noivo de Rebeca. Mas com uma condição, avisou. Que ele aceite o fato de que após o casamento ficará sem mãe. Se ele aceitar, assinarei os documentos no cartório autorizando o casamento. Lucrécia disse que se Tarcísio continuasse com a loucura de querer o ficar noivo de sua filha e com ela casar, também assinaria os documentos no cartório autorizando o casamento de Rebeca. Tarcísio foi chamado ao escritório. Lá, sua mãe informou das consequências que teria de enfrentar se insistisse em se casar tão jovem. Você ficará sem mãe no dia do casamento. Não mais o considerarei como filho, você terá morrido para mim. As mães não podem querer que os filhos fiquem sempre sob seus cuidados e sua proteção. Eles só ficam presos enquanto suas asas não crescem e não os levam para longe. Minhas asas cresceram, mamãe, e sinto que elas podem me levar para onde o meu coração me impulsiona. Ficarei muito triste ao saber que após meu casamento a senhora não mais me considerará como filho. No entanto, eu continuarei considerando-a como mãe, amando-a e respeitando-a como sempre tenho feito. Eu a amo, mãe. Caminhou até Marta e a beijou na fronte, como também amo Rebeca. Só que meu amor por Rebeca é maior que qualquer outro amor que carrego dentro de mim. Ficarei noivo de Rebeca e me casarei com ela. Mesmo preocupada com a decisão inesperada do filho, e um tanto insatisfeita, Marta emocionou-se ao receber o beijo do filho. Teófilo levantou-se. Caminhou até ele e, sem conseguir conter uma lágrima que teimava em descer por sua face, abraçou Tarcísio e disse ao garoto: Tenho meu consentimento para ficar noivo de minha filha e com ela se casar. E se após seu casamento a sua mãe deixar de lhe considerar como filho, saiba que eu o terei como filho. Espero que em mim, além de ver seus futuros sogro, veja também um pai. Tarcísio o beijou na fronte e o abraçou calorosamente. Lucrécia também tinha se emocionado ao escutar o que o garoto disse, por perceber que sua filha estaria em boas mãos. Mesmo assim, junto com Marta ainda tentou ser contra o noivado e o futuro casamento de sua filha. Porém, tanto Tarcísio como Teófilo, com seus argumentos, acabaram por convencê-las a assinarem os documentos no cartório, autorizando os filhos a casarem com apenas 15 anos. Foi Teófilo quem comunicou a decisão a todos que se encontravam na sala.
Rebeca olhou para Tarcísio emocionada, e o abraçou apaixonadamente. Todos comemoraram. Apenas uma pessoa não compartilhava da alegria que tomou conta de todos. Amanda. Ela saiu de fininho da sala, e foi para seu quarto. Num acesso de raiva, jogou tudo que havia em sua penteadeira no chão. Capítulo 15. Noivado. Tarcísio dedicou-se com toda a garra ao curso de datilografia, e com emoção recebeu o diploma 10 dias antes do prazo previsto. Com o diploma em mãos, telefonou ao senador Cardoso e conversou com ele durante 30 minutos. O político regressou para Brasília no mesmo dia, e no dia seguinte o levou à agência bancária. Marta acompanhou o filho. O gerente pretendia contratar Tarcísio como office boy, contudo, ao notar que os olhares de todos os correntistas que entravam em sua agência caíam sobre o jovem, mudou de ideia e decidiu contratá-lo para a sessão de abertura de novas contas, lidando diretamente com o público. Tarcísio, quero que prepare os documentos e os entregue na sexta-feira pela manhã. Venha com sua mãe, para que ela também assine a documentação. Você iniciará um treinamento que durará até o dia em que completar 15 anos. Faço 15 anos dentro de 2 semanas, Sr. Meirelles. Então, o gerente comentou, no dia de seu aniversário você já vai começar a trabalhar. Em sua casa, Tarcísio telefonou a Rebeca e a colocou a par de tudo que acontecera. E nessa sexta-feira à noite, meu amor, irei até sua casa para conversar com seus pais e marcar a data do noivado. Ah, Tarcísio, como é bom ouvir isso. Mal posso esperar. Meu filho, você ainda tem chance de voltar atrás, de pensar melhor. Viu o sucesso que fez no banco? Você atrai os olhares de todos como um imã, Tarcísio. Nasceu para o sucesso, mesmo que tente fugir dele a todo custo. Não quer mesmo esperar mais algum tempo antes de ficar noivo. Mamãe, não lute contra o inevitável. Para seu próprio bem, pare de alimentar expectativas vãs. Sabe que não voltarei atrás. E Marta, sem alternativa, levou o filho até a casa de Rebeca. Lucrécia horrorizou-se com a ideia de a filha ficar noiva em tão pouco tempo. Mas uma festa de noivado, uma grande festa, é o mínimo que a ocasião pede. Dona Lucrécia, argumentou Tarcísio, não é preciso nenhuma grande festa, e sim apenas um simples jantar com os familiares e os futuros padrinhos do casamento. Impossível. Rebeca é uma Loritzen, herdeira de grande fortuna. Merece uma festa de noivado belíssima, para ficar na história da sociedade brasiliense. No dia do casamento, daqui a 2 meses, a senhora pode oferecer a Rebeca a festa que desejar. Mas o noivado já está marcado para o dia do meu aniversário, e não será possível preparar uma festa grandiosa até lá. E nós não abrimos mão desse prazo. No dia do aniversário de Tarcísio, Clara e Kleber, Renata e o presidente da Casa Espírita foram os primeiros a tocar a campainha da casa de Marta. Rosa foi atender a porta. Depois retornou à cozinha, e junto com Dolores, que fora mandada por Lucrécia para ajudar no jantar, voltou a preparar alguns pratos. O senador Cardoso e William, seu filho, chegaram e se acomodaram na sala. A família Lopes Loritzen chegou juntamente com Maria Elise, o irmão e os pais. Fabiana, a pedido de Lucrécia, levara o fotógrafo que trabalhava com ela no jornal. Quando o padre Júlio chegou, Marta levantou-se e pediu 1 minuto de atenção. Agradeceu a presença de todos. Durante cerca de 15 minutos, falou, com muita emoção, sobre a importância daquela data e o orgulho que tinha do filho e de Rebeca. Tinha lágrimas nos olhos quando disse ao filho que já podia entregar as alianças ao padre Júlio, que as abençoou, e depois solicitou ao casal que trocassem alianças. Isso feito, o padre disse: Eu os declaro noivos. Tarcísio beijou o rosto de Rebeca. O fotógrafo bateu uma foto, e todos aplaudiram. O padre os cumprimentou,
e os convidados, exceto Renata, Amanda e Mário, felicitaram os noivos e desejaram-lhes felicidades. Marta convidou a todos para a sala de estar, e o jantar teve início. Durante o jantar, o padre perguntou se eles já tinham pensado na data do casamento, e surpreendeu-se ao saber que o casamento seria realizado em 2 meses. Bem, Tarcísio, falou o padre, é com imenso orgulho que lhe ofereço como presente de casamento uma bolsa de estudos para o 2º grau. Visivelmente emocionado e agradecido, o noivo levantou-se da mesa e foi até o padre, e o abraçou fortemente. Mas as surpresas e emoções só estavam começando. O casal não precisará se preocupar com os móveis da casa, disse o senador Cardoso. Os móveis serão meu presente de casamento. Eu e meu marido, Clara informou a Tarcísio, nos reunimos com o presidente da casa espírita e demais pessoas da casa, e resolvemos que nosso presente ao casal será o enxoval de cama, mesa e banho. Como padrinhos da noiva, falou o general Fonseca, eu e minha esposa ajudaremos a comprar os móveis da casa. Bem, comunicou Teófilo, já que todos estão mencionando quais os presentes de casamento que darão, então revelarei o meu. Um apartamento. Assim vocês não terão de pagar aluguel todos os meses, e poderão utilizá-lo para outras necessidades do casal. Esse será o meu presente, e o presente de minha família. Eu lhe fico muito grato, senhor Teófilo, mas receio não poder aceitar seu presente. Ora. E por que não? Porque seria muito fácil começar assim. Apenas sorte, sem nenhum esforço. Muitos casais pagam aluguéis e economizam com sacrifício para poder um dia ter a casa própria. Eu quero fazer o mesmo. Desdobrar-me no trabalho, economizar o máximo possível, e comprar uma casa para nela vivermos felizes, ao lado dos espíritos que Deus considerar dignos de reencarnarem como nossos filhos. Assim, quando estivermos na casa daremos a ela o valor que ela realmente merece e jamais pensaremos em nos desfazer dela, porque foi adquirida com suor do trabalho, as raras economias e a confiança absoluta em Deus e nos espíritos amigos, esclareceu Tarcísio. Rebeca, não acredito que você, uma Loritzen, vai aceitar morar de aluguel e viver fazendo economias para sabe-se lá quando ajudar seu futuro marido a comprar a casa própria. Isso é inconcebível, exclamou Amanda com desdém. Uma Loritzen não deve esperar do casamento menos do que uma mansão e vários apartamentos. Não acredito que irá fazer isso, minha prima. Acredite, Amanda, pois eu farei, disse Rebeca. Casarei com Tarcísio porque o amo, não por estar interessada em bens materiais. A pessoa é que torna digno o sobrenome que tem, não o contrário. É por isso que terei muito orgulho em deixar o sobrenome Loritzen para trás e passar a utilizar-me do sobrenome Tarcísio. Isso é inadmissível, titia, mencionou Amanda olhando para Lucrécia. Ao casar-se, uma Loritzen jamais se desfaz de seu sobrenome. O nosso sobrenome é o orgulho de nossa família. Tenho certeza que tio Gilberto, ao saber da loucura de Rebeca, virá imediatamente a Brasília e tudo fará para impedir esse casamento absurdo. Amanda, pouco me importa o que a família irá pensar ou deixar de pensar. Minha filha se casará com Tarcísio, disse Teófilo. Vamos mudar de assunto e fazer um brinde aos noivos. Levantou-se com a taça de vinho na mão. Apenas Amanda e Renata não se levantaram. Os demais, ao se levantar, ergueram as taças e fizeram um brinde a Tarcísio e a Rebeca. Logo que o bolo foi colocado à mesa, Matilde apagou as lâmpadas da sala de estar e todos cantaram parabéns para Tarcísio. Cumprimentaram o garoto pelos seus 15 anos, e após comerem o bolo, deliciaram-se com champanhe importado. Aos poucos, os convidados foram deixando a casa de Marta. Rebeca, ao se despedir com a família, beijou o noivo, e os dois trocaram juras de amor. Tarcísio retirou a roupa que a mãe lhe comprara para a ocasião, vestiu um pijama, sentou-se na cama e ficou olhando a aliança no dedo da mão direita, com emoção.
Estava noivo de Rebeca, e com ela se casaria em breve. E os dois seriam muito felizes. Levantou da cama, apanhou o seu Evangelho segundo o Espiritismo e abriu a obra codificada por Allan Kardec. Leu um item da página que foi aberta, meditou sobre o que leu e fez uma prece agradecendo a Deus por tudo de bom que lhe dera naquela noite, e por tudo de bom que ainda iria conceder a ele e a Rebeca. Agradeceu aos espíritos amigos a ajuda que também recebera deles, e lhes pediu que sempre estivessem por perto quando ele necessitasse. Colocou o livro na escrivaninha, deitou-se na cama e ficou planejando uma porção de coisas que haveria de colocar em prática quando estivesse casado com Rebeca. Quando desligou o abajur, fechou os olhos e pegou no sono rapidamente. Rebeca tentava cortar um frango conforme Dolores lhe ensinava. Desde que ficara noiva tinha pedido a Dolores para lhe ensinar a cozinhar, a Elvira para limpar e arrumar a casa, e a Lourdes para lhe ensinar a lavar e passar roupas. Elvira sorria ao observar Rebeca, que com muito custo tentava cortar a asa do frango no local que Dolores lhe mostrava. Após ficar 2 horas na cozinha com Dolores, a garota tomou banho e vestiu-se para sair com a mãe. As duas entraram no carro, e Pedro as conduziu ao local de trabalho da costureira que confeccionava o vestido de Rebeca. No ateliê de costura, Rebeca experimentou o vestido de noiva, e ao olhar-se no espelho emocionou-se. A profissional seguira as instruções que lhe tinha passado, e o vestido ficara como ela desejava. Minha filha gostou, mas bem que você poderia ter caprichado um pouco mais, Lucrécia disse à costureira. Mas a costureira já estava acostumada com as reclamações de Lucrécia. As duas deixaram o ateliê, e Lucrécia mandou que Pedro as levasse a uma loja que vendia louças importadas da China. Nela chegando, comprou jogos de jantares para a filha. Passaram em outras lojas, e Rebeca começou a se preocupar. Mãe, Tarcísio pediu que comprássemos apenas coisas simples e não muito caras. Lucrécia, para não entrar em atrito com a filha, pegava uma ou outra coisa que Rebeca indicava, e várias coisas que queria, da melhor qualidade. O noivo que se danasse. O dinheiro era dela, e iria comprar o melhor para a filha. Embora não concordasse com aquele casamento louco, Rebeca era sua única filha, e merecia ter coisas bonitas e luxuosas. Chegaram à mansão com vários pacotes. Quando terminaram de levar todas as compras aos devidos lugares, foi até a cozinha, e encontrou a cozinheira assentada, com lágrimas nos olhos. O que houve? Problemas em minha casa, disse a mulher. Que problemas, Dolores? Dolores contou que corria o risco de perder o imóvel cujas prestações é muito pagava. Quem sempre paga as prestações é o meu marido. Todo mês, eu e um dos meus filhos entregávamos o dinheiro da parcela do imóvel para meu marido, e ele ia até a imobiliária e fazia o pagamento. Pelo menos era o que a gente pensava. Bem, meu filho foi chamado à imobiliária, e lá soube que há quase 1 ano o pai não mais paga as prestações. Havia pago apenas a 39 prestações. O dono da imobiliária deu-nos o prazo de 1 mês para pagar as 11 prestações atrasadas. Caso contrário iriam acionar a justiça. Podemos perder o imóvel. A cozinheira começou a chorar. Se perder a casa, onde irei morar com meus 5 filhos? Ninguém aluga um barraco no entorno do Distrito Federal para famílias com muitos filhos. Quantas prestações faltam para que o seu imóvel seja quitado? Perguntou Rebeca. Além das atrasadas, faltam apenas mais 5. Ao todo, então, são 16, informou Dolores. Com o dinheiro que ganhei por vencer a gincana dos colégios, posso pagar 10 prestações. E pedirei ao meu pai que pague as outras 6. Ah, minha boa menina, respondeu Dolores, não seria justo aceitar sua oferta. Vai se casar em breve, e precisará do dinheiro. No momento, você precisa bem mais que eu. E ficará com ele. Telefonou para o pai e falou sobre o problema da pobre mulher. Dolores, não se preocupe mais.
O pai concordou em pagar as outras prestações do seu imóvel, basta que você leve o Cané até ele. Dolores abraçou Rebeca e disse que lhe seria grata pelo resto de sua vida. Que coração bondoso tem ela, falou Pedro logo que a garota saiu da cozinha. Coloca bondoso nisso, disse Elvira. É uma verdadeira santa. Dolores, se eu fosse você rezaria todos os dias por ela. Trata-se de um milagre. Ela vai pagar as prestações de seu imóvel e você poderá viver despreocupada com sua família. Rezarei por ela sim, Elvira, enquanto eu for viva. Bem, preciso trabalhar e adiantar o serviço. Também preciso voltar ao serviço. Tenho de lavar o carro, disse Pedro, saindo da cozinha e indo para a garagem. E eu vou limpar o quarto da nojenta da Amanda, avisou Elvira, deixando a cozinha. Matilde e Teófilo disseram a Rebeca que eles e Tiago iriam ver a casa e que depois a levaria junto com Tarcísio para verem. Querido, que tal se fôssemos ver esta casa amanhã de manhã? Rebeca perguntou por telefone a Tarcísio, que estava na agência bancária. Para mim está ótimo, meu amor. Perfeito. Ainda estou na loja, mas logo voltarei para casa. Despediram-se carinhosamente. Quando Rebeca chegou à mansão, Elvira informou que a mãe aguardava no escritório, com o tio que acabara de chegar do Rio Grande do Sul. A noiva de Tarcísio foi ao escritório, bateu na porta e entrou. Dom Gilberto Loritzen, bispo auxiliar de Porto Alegre, um homem de 47 anos, alto, branco, loiro e olhos verdes, ao ver a sobrinha levantou-se e abraçou. Pediu a Rebeca que se sentasse. Minha filha, disse o bispo, vim de Porto Alegre especialmente para conversar com você. Gostaria que me explicasse que loucura é essa de querer casar-se com apenas 15 anos, com um rapaz da mesma idade e seguidor de outra religião. Rebeca encarou o tio e disse. Se minha mãe e minha prima já lhe disseram que vou casar-me com Tarcísio, então não há mais nada que acrescentar. Casar-me-ei com Tarcísio em poucos dias, porque é o homem que amo e com o qual quero viver meus dias e ser feliz. Minha felicidade ao lado dele não depende de ser ele espírita e eu católica, depende apenas de nossos esforços em lutarmos para atingi-la. Bem, posso afirmar que você não será feliz com esse seu noivo. E por que não seria, tio? Porque seu casamento com ele não acontecerá. Todos na família são contra essa união, com exceção de seu pai e seu irmão. Eu, pessoalmente, farei tudo para que não se realize. Após ouvir-me, Lucrécia disse que não mais consentirá nesse enlace, ela não mais assinará os documentos concordando que você se case. Hoje em dia, quem dirige o destino dos Loritzen sou eu, e decidi que você não se casará nessa idade, muito menos com esse garoto que sua mãe e sua prima disseram ser insuportável. Hoje mesmo você me acompanhará até a casa de seu noivo e terminará esse noivado de criança. Não farei isso, tio Gilberto. O senhor pode decidir o destino de meus avós, de minha mãe e sei lá mais de quem, mas o meu quem decide sou eu. Nada do que me diga me fará mudar de ideia. Cale-se, gritou o tio. Quem pensa que é para ousar não obedecer a uma determinação minha. Todo Loritzen sempre teve o destino decidido pelo patriarca da família. Em menor de idade, quem responde por você é sua mãe. Se Lucrécia não assinar os documentos no cartório, você não poderá se casar. Ela não assinará, já lhe determinei isso. Vivemos no século XX, não mais na Idade Média, em que um único membro da família decidia o destino dos demais, argumentou Rebeca. Tio Gilberto, já lhe disse em Porto Alegre, mais de uma vez, que quem toma as minhas decisões sou eu e não o senhor, muito menos minha mãe. Casarei com Tarcísio quer o senhor queira quer não. Levantando-se da cadeira, ela preparou-se para se retirar do escritório. De repente, o bispo deu um forte soco na mesa com a mão direita, assustando a garota e fazendo-a sentar-se novamente.
Escute bem. Você não vai se casar de forma alguma. Só se casará quando for maior de idade, e com um rapaz que sua família considerar bom partido para você. Está decidido, e não quero mais ouvir uma palavra sua. Agora, trate de telefonar para seu noivo e informá-la de que não mais haverá casamento. Não entendo, tio, porque veio aqui perder seu tempo comigo. O que me pede não tem o menor sentido. O tio gritou, voltou a bater na mesa e falou que ele iria terminar aquele maldito noivado. Não vou permitir que uma garota de 14 anos desafie o chefe da família Loritzen. Pegou o telefone e mandou-a discar para a casa do noivo que ele mesmo falaria com o rapaz. Rebeca nada fez. Levantando-se, Amanda disse ao tio que Tarcísio, àquela hora, ainda não deveria ter chegado à sua casa. Dom Gilberto mandou Rebeca levantar-se. Iria com ele até a casa do noivo. Depois que eu disser umas verdades a esse moleque, você acabará com esse noivado. Rebeca recusou-se terminantemente a ir. Você irá, minha cara, disse o bispo, aproximando-se dela. Dom Gilberto segurou o braço direito de Rebeca e, obrigando-a a se levantar, mandou que caminhasse até a garagem. Ela não se movimentou. Ele apertou-lhe o braço com bastante força, e Rebeca deu um grito. Vamos, comece a andar. Solte-me agora mesmo, gritou Rebeca. Mas o bispo não a soltou, e a forçava a dar passos em direção à garagem. Dolores, Elvira e Pedro, que estavam na cozinha, escutaram os gritos de Rebeca e correram até ela. Viram que o bispo a segurava e ela gritava e se debatia. Dolores perguntou o que estava acontecendo, Lucrécio os mandou de volta para a cozinha. Mas eles não retornaram, e se mostraram abismados com o que o bispo fazia com Rebeca.